Quando a gente fala das equipes mais fortes de Power Rangers, muita gente pensa primeiro em Mighty Morphin Power Rangers, Força Mística ou Super Mega Force. Mas esse ranking não vai ser só baseado em nostalgia. Hoje a análise considera o universo inteiro da franquia, séries, filmes, especiais, quadrinhos, materiais expandidos, ligação com Morphin Grid, tecnologia, magia, viagem no tempo, escala das ameaças e impacto dentro da lore. Então a pergunta não é apenas qual equipe é mais famosa, a pergunta é qual equipe tem mais argumento de poder dentro do universo de Power Rangers. Eu sou o Bruno Rodrigues e você está no canal Nerd. Antes de começar, fica o critério. Uma equipe sobe nesse ranking quando combina poder mostrado, potencial de arsenal, consistência, relevância na história e tamanho da ameaça enfrentada. Algumas posições são mais objetivas, outras entram no campo da interpretação, porque Power Rangers nem sempre mantém uma escala de poder perfeita. Com isso definido, vamos ao ranking definitivo das equipes mais fortes de Power Rangers. Power Rangers Galáxia Perdida. Abrindo nosso top 15 ficam os Rangers da Galáxia Perdida. Eles entram aqui porque entram numa escala maior do que várias equipes tradicionais. A história não gira apenas em torno da defesa de uma cidade. Ela envolve Terra Venture, exploração espacial, Mirinoi e os sabres Quasar. Essas espadas têm uma pegada lendária dentro da temporada. Elas não parecem apenas armas comuns. Funciona quase como relíquias que escolhem seus portadores e colocam a equipe em uma missão maior. Outro ponto importante são os Galactibeasts. Diferente de times que dependem só de Zords mecânicos, os Power Rangers da Galáxia Perdidas têm uma conexão mais orgânica com suas criaturas. Isso dá ao time uma identidade forte e um tipo de poder diferente. O Magna Defender também aumenta o peso da temporada. Ele traz tragédia, vingança e sacrifício para a história, deixando o conflito mais sério. Galáxia Perdida fica em 15º porque tem escala espacial, armas lendárias e uma boa mitologia, mas ainda depende muito dos seus equipamentos e dos Zords. É uma equipe forte, mas com menos domínio de poder que os mais acima. 14º, Mighty Morphin Power Rangers. Em 14º, temos os Mighty Morphin Power Rangers. E essa posição pode incomodar muita gente, mas aqui precisa ficar claro. Esse ranking só veio até o top 15 por causa deles. Mighty Morphin não está entre as 10 equipes mais fortes em poder bruto, mas seria impossível fazer uma lista definitiva de Power Rangers sem colocar a equipe que criou a base de tudo. Foi em Mighty Morphin Power Rangers que a franquia definiu sua forma. Adolescentes escolhidos, Zordon, Alpha, Zords, Megazords, Rita Repulsa, Lord Zed e toda a estrutura que virou o símbolo da marca. Também foi nessa fase que nasceram elementos gigantescos como Dragon Zord, o Power Ranger Verde, o Power Ranger Branco e Tommy Oliver, talvez o personagem mais popular da franquia. A equipe ainda passou por várias fases de poder, Dinozords, Thunderzords, Ninjazords e os Shogun Zords. Isso mostra evolução, resistência e importância histórica. Mas a importância histórica não é o mesmo que força máxima. Mighty Morphin é a fundação da franquia, só que muitas equipes posteriores surgiram em contextos mais extremos, com arsenais mais elevados e ameaças maiores. Se esse ranking fosse de importância, eles seriam o primeiro lugar sem sombra de dúvidas, mas em poder geral fica em 14º. 13º, Dino Trovão. Em 13º lugar ficam os Dino Thunder Rangers. Eles aparecem acima de Mighty Morphin por 3 motivos principais: as Dino Gems, Tommy Oliver e Trent. As Dino Gems dão habilidades individuais muito úteis. Corner tem velocidade, Ethan tem defesa, Kira tem ataque sonoro, Tom ganha invisibilidade e Trent, como Dino Ranger branco, ganha um poder muito acima do padrão inicial da equipe. Isso torna Dino Trovão um time equilibrado. Cada Ranger tem uma função clara em combate, e isso dá mais versatilidade ao grupo. Tom também pesa muito nessa posição. Ele não é apenas um mentor simbólico. Ele traz experiência de várias fases da franquia e entende como poucos o peso de liderar uma equipe de Ranger. Trent é outro diferencial. Como Dino Ranger branco, ele começa como ameaça e depois vira um reforço decisivo. Mesogog também ajuda a elevar a temporada, com um plano ligado à mutação, evolução forçada e ameaça biológica. Dino Trovão só não sobe mais porque o seu poder é muito ligado ao combate direto. A equipe é excelente em luta, habilidades individuais e resistência, mas não tem o mesmo alcance estratégico ou cósmico das equipes que aparecem mais acima. 12º, Power Rangers no espaço. Em 12º lugar temos os Power Rangers no espaço.
Essa equipe tem um dos maiores pesos narrativos da franquia. Os Power Rangers no espaço participam diretamente do encerramento da Era Zordon e enfrentam a Aliança Unida do Mal, uma das maiores forças malignas da continuidade clássica. Andros é um dos grandes diferenciais. Ele vem de KO-35, já tem experiência em combate espacial e carrega uma ligação direta com o Astronema, o que dá ao time uma carga emocional e estratégica muito forte. O Astro Mega Chip também amplia o alcance da equipe. Eles não ficam presos à Terra. Podem viajar pelo espaço, investigar ameaças em outros planetas e enfrentar conflitos de uma escala maior. Zane, o Ranger Prata, ainda aumenta bastante o poder do grupo. A limitação de Power Rangers no espaço é que a equipe é mais importante pela consequência da história do que pelo poder bruto mostrado. Eles são fundamentais para Power Rangers, mas o arsenal deles ainda não supera algumas equipes mais especializadas. Power Rangers Zeo. Em 11º lugar ficam os Power Rangers Zeo. O grande argumento aqui é o Cristal Zeo. Dentro da franquia, o Cristal Zeo sempre foi tratado como uma fonte de energia extremamente poderosa. E diferente dos Mighty Morphs Power Rangers, essa equipe já começa com personagens experientes usando um sistema de poder mais avançado. Tommy, Kate, Rock, Ada e Tanya não entram nessa fase como novatos. Eles já conhecem o peso de uma Guerra Ranger e passam a usar uma fonte de poder superior anterior. A entrada do Power Ranger Dourado também aumenta o nível do time. Jason volta com um poder especial e cria uma ponte interessante entre a fase clássica e uma camada mais poderosa da franquia. Outro ponto importante é o Império das Máquinas. Eles não são vilões caóticos como Rita Repulsa e Zed. Eles têm uma estrutura militar, tecnologia e organização. Os Power Rangers Zeo ficam nessa posição porque tem um dos melhores argumentos da era clássica. O problema é que a temporada nunca explora todo o potencial do Cristal Zeo em uma escala realmente gigantesca. Na teoria, o poder é enorme. Na prática, a história não leva essa força até o limite. 10º lugar, Power Rangers SPD. Abrindo o top 10 temos o SPD. E SPD entra aqui porque não é apenas uma equipe Ranger, é uma organização. O Esquadrão B tem treinamento, hierarquia, tecnologia futurista e atua como força policial contra ameaças alienígenas. Eles não são jovens escolhidos no improviso. Eles fazem parte de uma estrutura preparada para lidar com crises interplanetárias. Dog Kruger, como Shadow Ranger, é um dos grandes diferenciais da temporada. Ele tem experiência, autoridade e força suficiente para ser tratado como um dos mentores mais respeitados da franquia. Cat Monks também é essencial como suporte técnico. E Sam, o Omega Ranger, adiciona um reforço muito poderoso ao time. O modo SWAT melhora ainda mais a equipe, dando precisão, poder de fogo e eficiência tática. A limitação de SPD é que seu maior trunfo também é sua dependência, a estrutura. Eles são extremamente fortes com base, suporte, tecnologia e comando funcionando. Fora desse ambiente, perdem parte da vantagem contra equipes que carregam o poder de forma mais independente. 9º lugar, Power Rangers RPM. Em 9º lugar ficam os RPM, e essa posição vem principalmente do contexto extremo da temporada. RPM se passa em um mundo onde Vengeance praticamente venceu. A humanidade já perdeu quase tudo, e Corinth se torna um dos últimos refúgios vivos contra uma ameaça que dominou grande parte do planeta. Isso muda o peso da equipe. Várias equipes de Power Rangers enfrentam vilões que querem conquistar o mundo. RPM começa em um cenário onde o mundo já foi conquistado em grande parte. Dylon é um personagem central por causa da ligação direta com a tecnologia Vengeance. Ele representa perigo, mistério e esperança dentro da história. A Doutora K também é fundamental. O sistema Ranger de RPM nasce das escolhas, erros e arrependimentos dela, o que dá ao arsenal da equipe uma origem mais pesada. RPM não está aqui por ser uma equipe com maior poder mágico ou cósmico, está aqui porque sobreviveu a uma realidade quebrada. Eles são uma força de resistência em um mundo que já caiu, e isso coloca a equipe acima de vários times mais populares. 8º lugar, Power Rangers Força do Tempo. Em 8º lugar temos o Força do Tempo. É uma das equipes mais perigosas da TV, porque combina treinamento, tecnologia e informação. A base do time vem do futuro. Eles são agentes preparados com experiência contra criminosos mutantes e acesso a equipamentos muito acima do nível tecnológico do presente. Jen é uma das grandes lideranças da franquia. Ela traz disciplina, foco e uma carga emocional muito forte para a equipe. O Wes funciona como a ponte com o presente, enquanto Eric, como Power Ranger Quanto,
aumenta muito o poder de combate da temporada. Hansik também eleva a história. Ele não é apenas um vilão forte, ele representa um conflito social, histórico e temporal dentro da própria temporada. Força do Tempo fica acima de SPD e RPM porque trabalha com uma vantagem perigosa, conhecimento do futuro. Mas eles não sobem mais porque sua tecnologia temporal é usada de forma controlada. Eles não manipulam a linha do tempo livremente como uma arma absoluta. Mesmo assim, é uma das equipes mais completas da franquia. Sétimo lugar, Power Ranger Dino Charge. Em sétimo lugar, fica os Power Rangers Dino Charge. O principal motivo são as Energems. As Energems são uma fonte de poder muito acima do comum. Elas sustentam uma equipe numerosa com vários Rangers, muitos Zords e várias combinações de combate. Power Ranger Dino Charge tem uma vantagem coletiva enorme, quantidade sem perder variedade. A equipe cresce bastante e ganha diferentes estilos de luta, funções e poderes. Isso torna o time muito difícil de enfrentar em combate direto. Além disso, Dino Charge enfrenta ameaças de escala espacial, que colocam a temporada em uma camada mais ampla do que várias histórias tradicionais. A limitação é que o poder da equipe depende bastante da estrutura das Energems. Eles têm força, número e variedade, mas não controlam fenômenos mais amplos como tempo, dimensões ou forças fundamentais da franquia. Mesmo assim, como equipe de combate coletivo, Dino Charge é uma das mais fortes da TV. Sexto lugar, Força Mística. Em sexto lugar temos a Força Mística. E aqui a conversa muda porque magia altera completamente a comparação. Power Ranger Força Mística não depende apenas de armas, tecnologia ou força física. A equipe usa feitiços, transformações, criaturas místicas, dragões e poderes ligados a uma dimensão mágica própria. Isso torna o time imprevisível. Contra algumas equipes você mede poder de fogo, velocidade ou resistência. Contra a força mística, você precisa considerar encantamentos, portais, transformações e forças sobrenaturais. Os Ten Terrors, os 10 terrores e o mestre elevam bastante a escala da temporada. A equipe enfrenta ameaças que não são apenas físicas, mas entidades ligadas ao poder místico, dimensões e forças antigas. Dageron, como Cavaleiro Solaris, aumenta a experiência do grupo. O Dona, como Power Ranger Místico Branco, reforça a ligação com a Guerra Mágica do passado. Força Mística poderia disputar o topo desse ranking se considerar apenas as equipes da TV tradicional. Mas quando entram quadrinhos e materiais expandidos, a disputa entra para uma camada ainda maior. Assim, Força Mística é provavelmente uma das equipes mais difíceis de se derrotar em um confronto direto. Quinto lugar, Power Rangers Solaris. Entrando no top 5 temos os Rangers Solaris. Aqui o ranking começa a entrar com força do universo dos quadrinhos da Boom. Os Power Rangers Solaris aparecem principalmente ligados ao arco Beyonder the Grid. Isso já coloca a equipe em um contexto diferente das temporadas tradicionais. Eles não estão presos a uma cidade, a um planeta ou a uma ameaça local. A escala aqui é dimensional. Os Power Rangers Solaris estão ligados ao Solarix e a uma realidade fora do padrão comum da franquia. Isso coloca a equipe em uma camada mais ampla da lore, envolvendo energia, dimensões e conexão com a Morphing Grid. O motivo de eles ficarem acima de muitas equipes famosas é justamente esse. Quando Power Rangers sai da estrutura da TV e entra nos quadrinhos, o tamanho dos conflitos aumenta muito. A limitação dos Power Rangers Solaris é a presença. Eles têm escala e conceito, mas menos tempo de história e menos demonstrações populares do que o Hyperforce e o Power Ranger Omega. Por isso fica no top 5, mas ainda abaixo dos times com feitos mais consolidados. Quarto lugar, Power Ranger Fúria Cósmica. Em quarto lugar fica os Power Rangers Fúria Cósmicas, e esse é um dos times mais fortes já apresentados na TV. Fúria Cósmica trabalha claramente em escala universal. A equipe vai para o espaço enfrentar o Lord Zed, em uma fase onde a ameaça envolve o universo inteiro. Outro ponto importante é que eles começam do zero. Eles vêm de Dino Fury, já passaram por grandes ameaças, tiveram contato com os Morph Master e chegam em Fúria Cósmica com uma bagagem maior. Billy também aumenta o peso da temporada. Ter um Power Ranger clássico como mentor cria uma ponte direta entre a origem da franquia e a fase cósmica moderna. E Lord Zed não é um vilão qualquer. Ele é um dos nomes mais importantes da história de Power Rangers. E enfrentá-lo em uma escala universal coloca a Fúria Cósmica em um patamar muito alto. Power Ranger Fúria Cósmica fica fora do top 3 não por falta de força, mas porque os 3 primeiros têm vantagens muito específicas. Arsenal lendário, viagem temporal em uma escala ampliada e conflitos cósmicos profundamente ligados à Morphing Grid. Mesmo assim, entre as equipes de TV, Fúria Cósmicas tem um dos argumentos mais fortes de toda a franquia. E chegando no top 3, terceiro lugar, Power Rangers Super Mega Force. Essa posição é polêmica.
A temporada é muito criticada pelo roteiro e pelo aproveitamento do legado, mas ranking de poder não pode analisar apenas qualidade narrativa. Quando o assunto é potência e arsenal, Super Mega Força é absurda. As chaves ranges permitem que a equipe use poderes de várias equipes anteriores. Isso dá aos Super Mega Force uma versatilidade gigantesca. Eles podem mudar de estilo de luta conforme a situação. Podem acessar poderes clássicos, equipes ninjas, equipes futuristas, equipes mágicas, equipes tecnológicas e várias formas diferentes de combate. Na teoria, isso faz Super Mega Force ser uma das equipes mais completas da franquia inteira. O problema é o domínio. Usar o poder de uma equipe não significa ter a experiência completa dos ranges originais. Eles acessam formas e arsenais, mas não necessariamente dominam cada poder no mesmo nível de quem viveu aquela temporada. Esse é o motivo de Super Mega Force não ficar em primeiro lugar. O potencial é enorme, talvez um dos maiores da franquia, mas a execução e domínio mostrado impede que eles passem as duas equipes acima. Assim, pelo arsenal lendário, Super Mega Force precisa estar no top 3. Em segundo lugar, Power Ranger Hyper Force. E aqui a escala já é muito acima da média. O Hyper Força mistura tempo, espaço e ameaça universal. A equipe vem da Academia da Força do Tempo no ano de 3016 e atravessa diferentes eras lidando com uma ameaça antiga que coloca o universo em risco. Isso coloca a Hyper Força acima de praticamente qualquer equipe tradicional da TV. Eles não defendem apenas uma cidade, não defendem apenas a Terra. Eles atuam em várias épocas, lidam com consequências temporais e enfrentam ameaças que podem afetar a linha do tempo. A presença de Jane Scott como mentora reforça a ligação com Força do Tempo. É como se Hyper Força pegasse a base da Força do Tempo e levasse essa ideia para uma escala muito maior. Por ser material expandido, Hyper Força consegue explorar situações que a TV dificilmente mostraria com o mesmo tamanho. Viagem no tempo sempre pesa em ranking de poder, porque muda o tipo da ameaça que a equipe consegue enfrentar. Hyper Força tem treinamento, tecnologia temporal, experiência em múltiplas eras e envolvimento direto com o conflito de escala universal. Ele só não fica em primeiro lugar porque os Power Rangers Ômega têm uma ligação ainda mais forte com a camada cósmica dos quadrinhos da Boom, especialmente quando a história envolve MP Hells, Death Rangers e conflitos conectados a Morphin Grid. Mas Hyper Força é sem dúvida uma das equipes mais poderosas de todo o universo de Power Rangers. E em primeiro lugar, Power Rangers Ômega. Considerando TV, filme, especiais, quadrinhos e material expandido, os Power Rangers Ômegas têm o argumento mais forte para ocupar o topo. O motivo principal é a escala. Nos quadrinhos da Boom, os Ômegas Rangers não são apenas defensores da Terra. Eles atuam no espaço, enfrentam ameaças cósmicas e entram em conflitos ligados a camadas profundas da mitologia de Power Rangers. Jason, Trinity e Zack deixam de ser apenas ex-Power Rangers clássicos. Eles passam a atuar em uma missão muito maior, com peso cósmico e impacto direto na lore da franquia. Isso muda completamente o papel desses personagens. Os MP Hells colocam os Power Rangers Ômegas diante de uma ameaça gigantesca. A lore fica ainda mais forte com o Death Ranger e com a ideia de antigos Ômegas Rangers protegerem o universo milhares de anos antes. Esse contexto coloca a equipe em outro patamar. Eles fazem parte de uma camada antiga, cósmica e diretamente ligada à Morphin Grid. E quando a Morphin Grid entra na análise, o nível da discussão sobe muito. Porque a Morphin Grid não é uma fonte de poder qualquer, ela é uma das bases mais importantes de toda a mitologia de Power Rangers. Se esse ranking fosse apenas da TV, Força Mística, Fúria Cósmica ou Super Mega Force poderiam disputar o topo. Mas quando os quadrinhos entram na conta, os Power Rangers Ômega têm um conjunto muito mais forte: escala cósmica, ameaça universal, ligação profunda com a Morphin Grid e a relevância dentro da lore expandida. Por isso, no ranking geral de Power Ranger, os Power Rangers Ômega ficam em primeiro lugar. Eles são a equipe mais forte da franquia quando todo o universo é considerado. No fim, esse ranking mostra porque Power Ranger vai muito além da nostalgia. Mighty Morphin Power Rangers continua sendo a equipe mais importante da franquia. Mas quando a gente considera TV, quadrinho, especiais e material expandido, os Power Rangers Ômegas têm um argumento mais forte. Eles atuam em escalas cósmicas, enfrentam ameaças universais e têm ligação profunda com o Morphin Grid. Agora eu quero saber de vocês, qual equipe não está na posição certa e qual posição você mudaria? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal Nerd, porque esse ranking pode abrir caminho para os Rangers mais fortes individualmente, os vilões mais perigosos e os sextos Rangers mais apelões da franquia. E eu sou o Bruno Rodrigues e esse foi o canal Nerd.